Se o pai enfrenta um processo de execução que está suspenso e abre uma holding com um imóvel e 2 cotas para os filhos, a execução alcança as cotas dos filhos? Se o pai enfrenta um processo de execução, o processo está suspenso. Se ele pratica alguma coisa agora, não é fraude contra credores, não é fraude de execução. Pode alcançar essa holding? Pode. E até existe uma probabilidade que vai. Mas eu vou te falar, ele não tem nada a perder. Nada além da holding pode vir a trazer algum benefício para ele. Então, o que pode trazer solução para ele, talvez seja a holding, mas não necessariamente vai proteger. Porque, veja, e aí, vamos lá. Aí, por que eu acho que a pergunta é de altíssimo nível? Porque a resposta base é essa, no que tange a execução. Agora, vamos lá. Veio a alcançar. Aí, olha que bacana isso. Veio a alcançar. Alcançou, não vai penhorar cota. Não vai penhorar cotas. Por que não vai penhorar as cotas? Porque no contrato social que a gente monta, a gente coloca lá que aquela sociedade, apesar de ser uma limitada, a sociedade limitada é sempre uma sociedade de capital, a não ser que você dê a ela uma outra natureza. E a gente vai dizer que aquela sociedade é uma sociedade de pessoas. Ou seja, ninguém estranho aquilo ali pode ser sócio sem os outros sócios quererem. Então precisa ter affectus societatis para poder fazer parte desta empresa. Isso não é a regra geral da limitada, por isso é importante colocar essa exceção no contrato. Então a pessoa, a Elaine está ali rindo, e o que a pessoa vai poder fazer? Atribuir essa condição de sociedade de pessoas, impedir que qualquer outro terceiro consiga penhorar as cotas, mas pode o juiz não penhorar os imóveis da holding, porque a holding é um terceiro. Eu acho até que vai criar um ambiente de proteção grande, porque, veja, o que o juiz teria que fazer? E o juiz só vai fazer mediante o pedido. O pedido vai ter que enxergar a estrutura toda e ser muito bem desenhado. Por quê? Porque se o pedido pedir penhora sobre as cotas, não vai rolar, porque é sociedade de pessoas. Se o pedido de penhora dos haveres, não vai rolar. Por quê? A holding é um terceiro e os sócios dessa holding são terceiros, que não participaram da relação jurídica processual. Não participaram, são terceiros. Agora são os filhos. E os haveres pertenceriam aos filhos. Então o pedido vai ter que ser para tornar sem efeito a transferência daquele patrimônio para dentro da holding. Aí veja, o processo de execução estava suspenso. Se o processo de execução estava suspenso, e quando é que se suspende um processo de execução? Em 2 casos. Primeiro, uma execução de particular. A execução de particular fica suspensa a pedido das partes, só a pedido das partes. O juiz enxergando, por exemplo, está fazendo alguma quitação, alguma coisa assim, não sei. Está esperando alguma coisa que interessa também, inclusive, para o juízo manter um processo em suspenso lá na vida dele. A outra hipótese é numa execução fiscal. Quando a fazenda não apresenta meios hábeis de prosseguir. Olha só, a fazenda ficou inerte. A fazenda não trouxe meios hábeis de prosseguir com a execução. Aí a lei da execução fiscal impõe, o juiz aplica, que o processo fique suspenso por 1 ano. E nesse 1 ano, não é ficar parado lá esperando. Não, esse é um lapso temporal que a Fazenda tem para buscar meios hábeis de prosseguir com a execução. Se nesse tempo a Fazenda não trouxe meios hábeis de prosseguir com a execução, o processo é extinto. Mas o processo, ele hoje está suspenso. Então, se ele hoje está suspenso, eu não vejo nenhum ato que seja praticado ali que seja passível de uma decisão que torne aquele ato sem efeito. Por quê? Olha só, quanto tem que retroagir para alcançar nisso. Então, para ser sem efeito, para aquele ato ser um ato sem efeito, ele tem que ser um negócio jurídico anulável. Ele não é nulo, porque ele está produzindo efeito. Se ele fosse nulo, estava resolvendo o problema. Mas ele teria que ser um negócio jurídico anulável. E não tem nenhuma circunstância autorizadora de anulabilidade desse negócio jurídico. Tinha um processo de execução em curso que não estava em curso, está suspenso. O processo de execução suspenso não é processo de execução em curso. Ele está suspenso, ele está parado, tá? Então eu vejo que isso pode ser que o juiz interprete diferente de mim? Pode. Mas acho que esse cliente, o único caminho na vida que ele tem é uma holding familiar ontem.